Olá a todos, aqui é o professor Cláudio e hoje, para dar sequência ao nosso curso de História da Filosofia Antiga, História da Filosofia Grega, continuaremos falando sobre o pensamento pitagórico, mais especificamente ao conceito de cosmos, que surge com o pitagorismo. Inclusive, coube a Pitágoras inventar a palavra cosmos, que também está relacionada com uma outra palavra. As duas dialogam entre si, as duas se complementam. E eu estou me referindo aqui às palavras cosmo e harmonia, ambas criadas por Pitágoras, ou pelo menos pela tradição pitagórica. Eu falarei sobre o conceito de cosmo em Pitágoras neste vídeo, mas antes eu quero te convidar a se inscrever em nosso canal. Este é o espaço por meio do qual nós levamos a vocês um pouco de conhecimento, um pouco de filosofia, um pouco de literatura, um pouco de ciência, enfim, nós aqui divulgamos conhecimento, e você que sabe a importância do conhecimento para a formação, a construção do indivíduo, nos ajude divulgando esse espaço a outras pessoas. Não deixe de fazer a sua inscrição, se é que já não o tenha feito, e nos ajude compartilhando este espaço com outras pessoas. Bem, como já vimos em encontros anteriores, para Pitágoras, o número está na base do universo. As coisas, a natureza, o universo, surge a partir do número, deriva a partir do número. Todo o universo está assentado numa estrutura matemática, numa estrutura simétrica. E não apenas o que há de maior no universo, mas também as menores partes que o constituem. Todas as coisas são formadas por números, estão assentadas sobre números, e também as partes que constituem essas coisas, por menores que sejam, elas também estão assentadas a partir de estruturas matemáticas, a partir de estruturas numérica. Portanto, os números constituem os fundamentos do universo tal qual concebido por Pitágoras. E, nesse sentido, Pitágoras vai se distanciar de seus antecessores, dos filósofos que o antecederam, e aqui eu me refiro aos filósofos que compuseram a escola de Mileto, os milesianos, né? Tales, Anaxímenes, Anaximandro. Pitágoras vai se distanciar destes pensadores. Por quê? Porque enquanto estes filósofos construíram uma racionalidade física, Pitágoras vai construir uma racionalidade matemática. Os milesianos pensaram o cosmos, o universo, melhor dizendo, a physis, pensaram a physis a partir de uma racionalidade, diríamos, naturalista, uma racionalidade física. Pitágoras vai pensar o universo a partir de uma racionalidade matemática. É interessante notarmos que a matemática e a física aqui se apresentam como formas distintas de compreender o mundo, e o são de fato. Né? Embora
a física em boa medida dependa da matemática, aliás, a física surge da matemática, né? Como tantas outras ciências, a matemática está na base de muitas ciências, né? A matemática é uma ciência, é uma forma de conhecimento maravilhosa, extremamente essencial para a formação das outras ciências, né? Ela só não é mais essencial que a filosofia, né? E aqui, obviamente, vou puxar brasa para a minha, vou puxar brasa para a minha sardinha, né? Por assim dizer, né? A matemática só não é mais importante que a filosofia. Esta, como já dizia alguém, é a mãe de todas as ciências, né? E Pitágoras vai se distinguir dos naturalistas gregos, dos físicos, de Mileto, por pensar o mundo a partir de uma estrutura matemática. A matemática está na base de todas as coisas. Todas as coisas se encontram assentadas a partir de uma estrutura matemática. O que podemos deduzir, inferir daqui? Bem, podemos inferir principalmente que o universo, a physis, a grande natureza, tal qual concebida por Pitágoras, possui uma ordem. Ela se apresenta a partir de padrões, a partir de medidas, a partir de elementos quantificáveis, a partir de elementos mensuráveis e comensuráveis. E a palavra que o pitagorismo vai empregar para expressar essa ordem matemática, essa racionalidade matemática que rege os movimentos da natureza, os movimentos do universo, é a palavra cosmo. Portanto, a palavra cosmo é a palavra inventada por Pitágoras para expressar este universo assentado sobre estruturas matemáticas, assentado sobre bases matemáticas. E a palavra cosmo, que inclusive deu origem à palavra cosmético, por exemplo, né? E a palavra cosmético nos reporta a elementos estéticos, né? A cosmético os recursos de embelezamento utilizados pela mulher. Já havia cosméticos, recursos de embelezamento utilizados por mulheres desde o Antigo Egito, né? E a palavra cosmo, que significa ordem, está também relacionada a algo belo. E é nesse sentido que a palavra harmonia é evocada também pelo pitagorismo, porque a palavra harmonia também é uma palavra de origem pitagórica. Ora, e por que o cosmo, a ordem, tem relação com a harmonia? Possui relação com a harmonia e, portanto, com uma outra forma de se pensar o belo? Porque tudo aquilo que é belo possui as suas partes configuradas a partir de proporções muito precisas, muito equilibradas, muito bem ligadas, muito bem relacionadas. Qualquer obra bela para um homem grego como Pitágoras deveria possuir harmonia, ou seja, as suas partes deveriam estar dispostas de tal forma a gerar um equilíbrio, a gerar
uma disposição perfeita, bem arquitetada, bem orquestrada. Logo, essas duas palavras, a ordem ou cosmo e a harmonia, um princípio fundamental para a realização de algo belo, são duas palavras que dialogam na comunidade, dialogam na tradição, dialogam com muita pertinência na tradição pitagórica, dialogam com muita propriedade dentro dessa tradição pitagórica que, repito, vai pensar o mundo a partir de estruturas matemáticas. E essa forma de pensar o universo a partir de estruturas matemáticas como um grande sistema estruturado sobre formas numéricas, formas matemáticas, formas geométricas, vai perpassar boa parte do pensamento ocidental, e nós veremos essa concepção pitagórica de pensar o mundo também na modernidade, por meio do grande físico Galileu Galilei. Ora, Galileu Galilei, e essa frase Galileu Galilei é uma frase bastante conhecida. Galileu Galilei vai afirmar que Deus criou o universo a partir de estruturas matemáticas, a partir de caracteres matemáticos. O universo foi criado por Deus a partir de caracteres, de estruturas matemáticas. Quem vai colocar os fundamentos dessa forma de pensar o universo no Ocidente foi Pitágoras, grande pensador grego lá do quinto século antes de Cristo. E ao afirmar que o universo, o cosmo, está assentado sobre bases matemáticas, Pitágoras está agora afirmando que o universo pode ser conhecido, que o universo pode ser pensado. Quem vai expressar com mais clareza essa dedução, essa inferência, é um pitagórico chamado Filolau. Filolau vai dizer que o universo, por ser constituído de números, pode ser pensado, uma vez que as coisas conhecidas são constituídas por entes matemáticos. Estas coisas podem ser conhecidas, estas coisas podem ser pensadas. Vejam que talvez hoje não nos admiremos tanto destas inferências, mas se entendermos que isso foi pensado há mais de 2.500 anos atrás, nós temos uma medida da grandeza desse tipo de raciocínio, desse tipo de pensamento. Ora, lá no quinto século antes de Cristo, os pitagóricos já estão afirmando que nós só podemos conhecer a natureza, e conhecer a natureza em suas maiores partes, no sentido macro, mas também no sentido micro, porque até as menores partes da natureza são constituídas por números. Ora, lá no quinto século antes de Cristo, estes pensadores, os pitagóricos, já estão afirmando que nós só podemos conhecer o universo, cosmo, porque nele há estruturas matemáticas. E Filolau vai além e diz que a verdade
é connatural, é própria à espécie numérica. Vejam, nós podemos afirmar verdades acerca da natureza, acerca do cosmo, acerca do universo. Por quê? Porque este cosmo, este universo, esta natureza se apresenta, se apresenta ao intelecto humano a partir de estruturas matemáticas. E daí nós podermos conhecê-lo, conhecer este universo e chegar às verdades do universo, porque a matemática tem como essência aquilo que é verdadeiro. Tanto é que não existe, na matemática não trabalha com o irracional, a matemática opera com o racional. Não há mentiras em matemática. Por quê? Porque a matemática é uma forma de conhecimento extremamente precisa, extremamente exata, extremamente rigorosa. 2 mais 2 igual a 4. Esta é uma verdade. Isto é matemática. Ora, 2 mais 2 não é 5. Isto não é matemática, porque é irracional. A matemática lida com racionalidades. Portanto, a matemática se constrói a partir de verdades. E verdades que são imutáveis, e verdades que são universais. Por isso que nós podemos conhecer a verdade da natureza. Por isso que nós podemos chegar à verdade sobre o universo, a verdade sobre a sua origem, a verdade sobre as suas leis, a verdade sobre os elementos que o constituem, a verdade sobre sua disposição, a verdade sobre sua existência. Nós podemos conhecer, chegar à verdade do universo, porque este universo tem como essência os números, os entes matemáticos, os entes geométricos. Com Pitágoras, nós herdamos esta forma racional, matemática de se pensar as coisas, de se pensar o universo, de se pensar a natureza, de se pensar os maiores corpos e as menores partes que o constituem, o macro e o micro. Tudo é formado por números e, portanto, tudo pode ser objeto de conhecimento. Pitágoras, aqui, rompe com quaisquer limites ou impossibilidades de conhecimento ou de conhecermos o universo. O universo está aí. Basta o nosso esforço intelectual para compreendê-lo, para pensá-lo, para conhecê-lo. Pitágoras coloca o universo à disposição do intelecto, da razão, se esta pretende conhecê-lo em todas as suas peculiaridades. Conhecer o universo é possível. Por quê? Porque ele se organiza a partir de estruturas matemáticas. Ele é um sistema organizado a partir de uma harmonia, de um equilíbrio, de uma beleza, de uma ordem, que é uma ordem matemática, não é uma ordem política, é uma ordem matemática, é uma ordem racional. Por isso que o caos de Hesíodo, aquele universo caótico de Hesíodo, vai ceder lugar ao universo
ao universo organizado do pitagorismo. Pitágoras reduz todas as coisas a números, e por isso que nós podemos chegar a verdades universais, imutáveis, inabaláveis, inconcursas do universo, da natureza, da física. É possível conhecer o universo naquilo que ele tem de maior e naquilo que ele tem de menor. Claro que o universo pitagórico não era um universo tal qual nós hoje o conhecemos, não é? Nós sabemos hoje que o universo possui uma dimensão incomensurável, cheio de mistérios, que desafia constantemente a nossa racionalidade, cujas leis escapam à nossa compreensão, cujos elementos que o constituem escapam da nossa razão, do nosso conhecimento, mas com Pitágoras surge essa inspiração, esse impulso para conhecermos o universo, porque é possível apreendê-lo de forma racional. Podemos afirmar, claro, que o universo nosso, hoje no século XXI, não era o mesmo universo pitagórico, mas será que chegaríamos a conhecer o nosso universo, este universo do século XXI, explorado por tantas incontáveis, inúmeras sondas e satélites? Será que chegaríamos a estes lugares longínquos do universo que hoje chegamos, a conhecer o que dele já conhecemos, se não fosse esta ousadia de Pitágoras? Eu particularmente tenho minhas dúvidas. Este homem está na base da exploração racional do universo, de uma construção racional e possível acerca da natureza e do universo no qual nós estamos inseridos, do cosmo no qual nós estamos inseridos. Isso nós devemos, sim, a este brilhante pensador que foi Pitágoras. Forte abraço. Em breve nós retornaremos ao nosso curso de História da Filosofia Antiga. Ainda temos algumas coisas para falar sobre o pitagorismo. Nosso curso de Pitágoras não acabou e eu espero reencontrá-los para darmos sequência a este nosso estudo muito em breve. Um forte abraço a todos. Não se esqueçam de deixar aí o joinha de vocês e nos ajude na divulgação deste espaço. Até breve.